sem Deus não é o bastante. Domingo passado nós aprendemos com Abraão que nada mais Deus é o suficiente. Mas hoje nós vamos aprender com Moisés exatamente o oposto, que tudo sem Deus não é o bastante. Moisés é o oposto de Abraão. Abraão tinha tudo, mas estava disposto a abrir mão de tudo para ficar com Deus. Já Moisés não tinha nada e foi-lhe oferecido tudo, menos Deus. Vamos ao caso. Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, com a promessa de, sob a liderança de Moisés, levar esse povo à terra de Canaã, uma terra de prosperidade, onde manava leite e mel. Mas, num dado momento, Deus ficou muito irado com o povo de Israel. Os israelitas já estavam no deserto em direção a Canaã, e num certo dia Moisés subiu ao monte para um encontro com Deus, para receber orientações de Deus para o povo. Mas aconteceu que Moisés demorou muito, e como Moisés demorou muito a voltar, os judeus fizeram um bezerro de ouro e o adoraram no lugar de Deus. Chegaram ao absurdo de declarar diante do bezerro de ouro: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Haviam tido grandes experiências com Deus, as 10 pragas do Egito, o mar vermelho que se abriu, mas agora esse povo constrói um bezerro de ouro e diz: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Isso deixou Deus furioso, irado, e então Deus disse a Moisés: este é um povo obstinado em pecar, vais tu com o povo, mas eu não irei mais, porque se eu for, eu destruirei esse povo. Vou mandar um anjo com vocês, o anjo vai guiar vocês, vai guardar vocês, vai proteger-lhes, vai dar-lhes a vitória sobre os seus inimigos. Com o anjo vocês chegarão na terra que eu prometi, terra que mana leite e mel, terão tudo o que desejam, tudo o que precisam, mas eu não vou. Moisés era um homem acostumado a ter intimidade com Deus, acostumado com a glória de Deus. O rosto de Moisés chegava a brilhar nos seus encontros com Deus. Assim como Abraão, ele também falava com Deus como quem fala com um amigo. Essa intimidade é revelada no versículo 11 de Êxodo 33, que diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. E agora Deus estava a oferecer-lhe tudo, menos esse falar face a face, menos essa amizade, menos a sua companhia. Então Moisés, diante dessa proposta, ele parou, pensou, provavelmente ponderou consigo mesmo: quer dizer que terei tudo, conquistarei tudo, menos Deus comigo? Então Moisés foi
taxativo em dizer: não, não aceito. Se o Senhor não for comigo, não irei. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Moisés não aceitou a possibilidade de ter tudo menos Deus. Por isso, irmãos, eu digo que Moisés é o oposto complementar de Abraão. Abraão também foi chamado por Deus com a promessa de ser levado a Canaã, e Deus esteve com Abraão sempre até o fim, mas com Moisés estava a ser diferente. Deus prometeu ir com ele até Canaã, mas num determinado momento Deus disse: eu não vou mais, eu vou mandar um anjo, mas eu não irei. Com a ajuda do anjo, vocês conquistarão tudo que eu prometi, vão ter tudo, mas eu não vou. Imagina se Deus te faz essa promessa, ou melhor, essa proposta. Daqui para frente vais saber com exatidão sobre cada decisão que deves tomar. Vais estar protegido e nunca te faltará nada, terás tudo, estarás blindado, nenhum mal vai te acontecer, porque vou colocar um anjo para proteger-te, terás tudo, menos a mim. Imagina se Deus te faz essa proposta. Qual seria a tua escolha? Tudo menos Deus ou nada mais Deus? Essas foram as escolhas que Abraão e Moisés tiveram que fazer. Isaac era tudo para Abraão. Sem Isaac, todo o projeto, todo o sonho de ser uma grande nação seria desfeito. Naquela altura da sua vida, com mais de 100 anos de idade, Isaac era a razão da sua vida. Sem Isaac, Abraão não teria mais nada. Então Deus diz a Abraão: Abraão, eu quero tudo. Eu quero saber se és capaz de viver comigo e sem nada mais. Com Moisés é o oposto. Deus disse: dou-te tudo, mas eu não vou. Quero saber se és capaz de viver com tudo sem a minha presença. Tudo menos eu. Com Abraão seria comigo e mais nada. Com Moisés era tudo, mas sem mim. No caso de Abraão, só teria a Deus e mais nada. Moisés teria tudo, menos Deus. Então Moisés disse: não, se o Senhor me der tudo, mas se não for comigo, o tudo que o Senhor me der não fará a menor diferença na minha vida. Olha o que Moisés diz no versículo 16: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. O que Moisés está a dizer aqui é o seguinte: não queremos os teus favores, queremos a tua companhia. Não queremos as tuas bênçãos, queremos a tua presença. Não queremos o que o Senhor tem para dar-nos, queremos o Senhor, porque é isso que faz a diferença, é isso que nos distingue das demais nações. Não são as tuas bênçãos, é a tua presença. Os favores de Deus não são exclusividade de quem tem fé em Deus, não. Tem gente que acha que sim, mas não é. Os ímpios também gozam dos favores de Deus.
Não é isso que nos distingue como povo de Deus ou um povo sem Deus. Hoje, uma das nações mais ricas do mundo, que é a China, é ateia. Não é isso que distingue. Esse tipo de pensamento foi a razão da crise do salmista no Salmo 73. Ele via a prosperidade dos ímpios, falamos sobre isso domingo passado. Ele percebia que os ímpios eram mais favorecidos do que ele, então dizia: em vão tenho servido ao Senhor, de que me adianta? De que adianta eu ser justo, servir ao Senhor, se os ímpios prosperam e eu estou a passar por dificuldades? Os ímpios são mais abençoados do que eu. Essa foi a crise de Asaf no Salmo 73. Mas quando ele entendeu que a lógica não era essa, que o critério para medir o nosso relacionamento com Deus não é esse, quando ele entendeu qual seria o trágico fim dos ímpios sem Deus, e o destino de glória eterna que lhe esperava a ele que servia a Deus, ele terminou o salmo com a seguinte declaração: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Os favores de Deus não são exclusividade do povo de Deus. Não é isso que deve contar no nosso relacionamento com o Senhor, não é esse o critério. O que Deus pode dar-nos que o ímpio não tem? Dinheiro, saúde, bens materiais, um bom emprego. Muitos ímpios têm tudo isso e até mais do que nós. A questão não é a quantidade de favores, não é tudo o que Deus nos dá, não é isso que nos faz diferente. O que nos faz diferente é se Deus está presente na nossa vida, conosco, se caminhamos com Ele. Por isso Moisés disse: o que é que vai distinguir-nos como teu povo? Não é por andares tu conosco, é isso que faz a diferença. Não é tudo isso que o anjo pode dar-nos, mas é a tua presença conosco, é isso que faz a diferença. E o que adianta receber os seus favores se não temos o Senhor? Assim como Abraão, Moisés havia aprendido que tudo menos Deus não era o suficiente, e que ele poderia ter nada, mas se tivesse Deus, era o bastante. E isso, irmãos, é uma grande verdade que precisamos aprender da palavra de Deus. Deus e mais nada é o bastante. Tudo menos Deus não é o suficiente. Deus e mais nada é o bastante. O salmista chega a dizer no Salmo 16: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Em outras palavras, é tu e mais nada. Não tenho outro bem além de ti. Por outro lado, tudo sem Deus não é suficiente. O Salmo 106, versículo 15, diz que é bem possível que Deus realize todos os nossos desejos e ainda assim continuemos com a alma doente. E Ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. É bem possível que Deus realize todos os nossos desejos, que tenhamos tudo para sermos felizes e ainda assim carreguemos conosco uma infelicidade crônica, porque Deus e mais nada é o bastante, mas tudo menos Deus não é o suficiente. Os irmãos conhecem a história
dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, e somente um voltou para agradecer. A lepra era uma doença terrível. O leproso era condenado a viver no deserto, fora da cidade, à margem da sociedade. Não tinha o afeto de ninguém, era uma pessoa asquerosa. A cura da lepra era tudo que um leproso podia desejar. E quando eles se encontraram com Jesus, Jesus deu-lhes o que eles queriam, os curou de sua lepra. E eles então foram felizes pelos seus caminhos para viver a vida que sempre sonharam. Mas somente um, lembrou-se de voltar para agradecer a Jesus. Irmãos, por que somente um lembrou de voltar para agradecer a Jesus? Porque ele descobriu que havia algo maior do que a cura. O homem que o curou, aquele homem era maior do que a sua cura. Esse leproso é a ilustração de que tudo que desejamos pode acontecer conosco, mas não será suficiente sem Jesus. Tudo bem, estou curado da minha lepra, mas a minha vida sem Jesus não faz sentido. E ele foi a Jesus. As bênçãos de Deus não serão bastante sem o Deus das bênçãos. Quando a pessoa alcança tudo o que quer, ela logo se acostuma com aquilo, então ela diz: e agora? Isso é o bastante para dar sentido à minha vida? Não, não é. E a pessoa logo estará insatisfeita e vai querer algo mais, porque ainda que alcance tudo, o tudo sem Deus nunca será o bastante. Isso é o que Deus está a dizer a Moisés: aceitas a viver com tudo, menos comigo? Tudo, menos eu? Moisés pensou: tudo, menos o Senhor? Não, não dá. Não aceito. É a presença do Senhor comigo que faz sentido e dá significado à minha vida. É a sua presença comigo que faz a diferença, então eu não aceito. A Abraão, Deus disse o oposto: Abraão, aceitas viver comigo e mais nada? Abraão disse: aceito, porque o nada mais Deus é suficiente. Será doloroso perder tudo que tenho nessa vida, mas tudo sem o Senhor não é o suficiente. Nada com o Senhor é o bastante. Irmãos, nosso grande problema é que vivemos com Deus entre esse tudo e nada. Muitas vezes deixamos que o nosso relacionamento com o Senhor esteja determinado pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele não nos dá. Medimos a nossa relação com Deus segundo o critério das bênçãos. Se Deus me abençoa ou não me abençoa. Se me dá o que eu quero ou se não me dá o que eu quero. Se Deus me abençoa, está tudo bem, não sinto falta de nada, suficiente. E tem aqueles que, no meio de tantas bênçãos, nem a falta de Deus sentem. Eu conheço gente assim. Quando não tinha nada ou quase nada, era fiel ao Senhor. Mas foi tão abençoada por Deus, que as coisas que recebeu de Deus ocuparam o lugar de Deus na sua vida. Por isso Paulo disse, irmãos, que ele, Paulo,
que já havia tido abundância e necessidade, ele diz que aprendeu não só a ter necessidade, mas também a ter abundância. Porque tem gente que no meio da abundância se esquece de Deus. Essas duas tentações nos rondam o tempo inteiro: blasfemar contra Deus quando tudo nos falta, ou esquecer-se de Deus quando tudo vai bem. Mas com Abraão e com Moisés nós aprendemos que o nosso relacionamento com Deus não deve ser medido e nem determinado por esse critério, pelo pouco ou pelo muito que tenhamos. Abraão nos ensina que nada mais Deus é o bastante. Em Deus está a nossa suficiência. Por isso Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, é o bastante. Moisés nos ensina que tudo sem Deus não é o bastante. Primeiro, irmãos, porque tudo nessa vida se acaba. O mundo passa e a sua concupiscência, mas os que confiam no Senhor permanecem para sempre. A única coisa que vai permanecer para sempre é a nossa relação com Deus. Irmãos, Deus, Ele é a fonte de tudo que nós temos. É Ele que nos dá condição para desfrutar desse tudo. Então não adianta ter tudo menos Deus, porque o vazio vai continuar e esse tudo não será bênção na nossa vida. Então o nosso foco deve estar em Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. É o Senhor que dá sentido à nossa vida e que estará conosco sempre. Então a minha oração, irmãos, é que se alguém aqui está a atravessar dias de Abraão e está a dizer: estou na fase do nada, só tenho Deus e não sinto que está bem, eu queria mais, que o Senhor te visite, que o Senhor visite a tua vida, que se manifeste a ti e que o Espírito de Deus traga o teu coração de volta para o centro, que é Jesus. Mas se estás numa fase em que está tudo ótimo, maravilhoso, sente que tens tudo para ser feliz, porém esse tudo faz com que te distraias e não busques a Deus como devias buscar, estás distraído com tudo que tem. Que o Espírito Santo de Deus sopre na tua vida e traga teu coração distraído desse tudo que tens, que o traga de volta ao Senhor. Que o Senhor te ajude a aprender a desfrutar da presença do Senhor. Que o Senhor te ajude a aprender a desfrutar da presença do Senhor, apesar da falta ou na abundância. Que essa verdade encha a tua vida. Tudo menos Deus não é suficiente. Nada mais Deus é o bastante. Amém? Ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, obrigado por tua palavra tão boa, que nos recorda a suficiência que nós temos em Ti. Pai, que sejamos visitados pelo Teu Espírito Santo, para que essa verdade que ouvimos hoje não seja mera teoria na nossa vida, mas que, assim como Abraão e Moisés entenderam, também nós possamos entender que o nada mais Deus é o bastante. E tudo menos Deus não é o suficiente.
Que o Senhor realmente possa ocupar o centro das nossas vidas, Senhor. O nosso foco, o centro do nosso desejo, Senhor. Que possamos dizer como salmista: no céu não há nada mais que eu deseje senão a Ti, e na terra não há mais a quem eu deseje além de Ti. Que realmente o Senhor seja tudo para nós, e que seja na abundância ou na necessidade, nós possamos sentir-nos contentes pelo fato de termos a Ti e de sabermos que o Senhor enche tudo. No Senhor temos tudo que é suficiente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.